Olá, tudo bem? Nossa primeira live. Feliz de estar aqui com vocês. Esperar um pouquinho as pessoas irem entrando. Esperar aqui um pouquinho mais, só para as pessoas irem entrando, que muita gente ficou de entrar. Obrigada, Suzana, por estar aqui da Planejar de Coração. Um beijo para você, bem feliz. Obrigada também pelo empréstimo do tripé, isso faz muita diferença. Olá, tudo bem, Fer? Esperar mais um pouquinho as pessoas irem entrando e a gente já começa a nossa técnica de pinwheel. Oi, Tati, tudo bem? Feliz de vocês estarem aqui comigo nessa nossa primeira live. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui na nossa live. Tudo bom, Amanda? Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco, compartilhando aqui da nossa live. Esperar mais um pouquinho as pessoas irem entrando e a gente já começa a nossa técnica. Bem, eu vou contar um pouquinho para vocês enquanto as pessoas vão entrando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vanessa Viana, eu trabalho com bolos há mais de 3 anos e todos os dias a gente posta tanto no Facebook quanto no Instagram assuntos relacionados a bolo, a confeitaria. Se você ainda não me segue no Face, dá uma olhadinha lá, Vanessa Viana Cakery também. Mais alguém aí? Vamos esperar mais um pouquinho e a gente já começa a nossa técnica. Então, vamos começar então? Tá certo. Bem, hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica chamada pinwheel. É uma técnica diferente do que a gente tem visto aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela fica num bolo. E no final da live eu vou dar algumas ideias de variações dessa técnica também para vocês fazerem aí em casa e depois me contarem como é que foi. Bem, o bolo que eu postei esses dias do pinwheel é esse daqui, olha. Vai chegar pertinho aqui para vocês darem uma olhadinha. Vejam como ficam esses efeitos e essa que é a técnica, os efeitos que ficam em cima do bolo, tá? Esse bolo aqui é uma massa de chocolate e foi feito em cima com um chocolate meio amargo, que é um chocolate que eu gosto muito, e o chocolate branco. Por isso esses efeitos. E é exatamente isso que eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Então vejam só. Para você fazer essa técnica, você vai usar uma massa que você já está acostumada. Essa daqui eu fiz com de chocolate, vou mostrar para vocês. E você vai escolher a cobertura, por exemplo, que é o efeito que nós vamos dar. Eu vou usar aqui o chocolate meio amargo e o chocolate branco, tá? Então vejam só. Eu trouxe a minha forma que já está pronta, tá? Olha, ela tá aqui com o papel manteiga. Eu ensinei, tá, em dicas como fazer esse disco aqui para colocar no final, tá? Olha, eu ensinei esses dias ali, é só vocês procurarem em dicas que tá lá. Aqui eu já bati o meu bolo, é uma massa de chocolate, tá? Uma massa de chocolate que eu fiz. Ela precisa ter essa consistência aqui, tá? Eu vou dar algumas dicas sobre essa técnica, que se a massa for muito líquida, ela não funciona na técnica, porque daí o chocolate ou o que você estiver colocando em cima vai pro fundo e daí não dá o efeito desejado, tá? Então tem que ser uma massa que precisa estar uma consistência um pouquinho mais firme, tá? Então vamos colocar o bolo aqui. Vocês estão conseguindo ver? Alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão colocando aí. Tem uma caixinha de perguntas também, aquele ponto de interrogação. É a caixinha de perguntas que no final eu vou sanar as dúvidas de vocês, tá?
deixei derretidinho aqui o chocolate, também vou mostrar. Esse é o chocolate meio amargo, já derretido, uns 30 segundos no micro-ondas. Faz de 30 em 30, porque o chocolate é um ingrediente delicado e não pode queimar no micro-ondas. Então você coloca 30, mexe, coloca mais 30 e mexe, tá? Pra não queimar o chocolate. E esse é o chocolate branco, também da mesma forma. 30 segundos no micro-ondas, mexe, mais 30 segundos no micro-ondas, tá? Aqui. A massa na forma, colocada na forma, o que nós vamos fazer? Vamos colocar em fios esse chocolate. Então aqui eu tenho o chocolate branco. Vamos começar pelo chocolate branco. Eu vou colocando em fios, olha. Bem aleatório, tá? Que depois é que a gente faz a técnica, bem aleatório. Vai colocando. Vejam como é importante que a massa seja uma massa mais consistente, porque senão esse chocolate já estaria lá no fundo, e não é o efeito que a gente quer, pelo menos aqui. Então é importante que a massa seja assim, tá? Não esqueçam de peneirar a farinha, tá? Isso é bastante importante para dar leveza. Por mais que a massa seja mais consistente, se você peneira a farinha, sempre traz leveza pro bolo. E agora o chocolate meio amargo, que a gente vai colocar também. Pode ser o chocolate ao leite? Claro que pode. Eu gosto mais do meio amargo, tá? Eu testei com o chocolate Rubi, que é a quarta variação, não sei se vocês já ouviram falar. É a quarta variação do chocolate, né? Ao leite, meio amargo, branco e o Rubi agora, que ele é rosa, naturalmente rosa. E eu não gostei muito do resultado, porque o chocolate Rubi no forno, ele caramela demais, ele escurece demais, não fica com aquela coloração rosada, tá? Então eu não gosto. Aí você põe algo a gosto aqui, do jeitinho que você gosta, faz essa técnica aqui. E você vem com uma espátula mais fina, tá? Tem que ser fininha, ou até mesmo com uma faca sem ponta, pode ser uma das duas, o que ficar mais fácil para vocês, o que estiver na mão. E vocês vêm e fazem isso aqui, olha. Começam a fazer o desenho que vocês preferem. Eu vou fazendo esse efeito aqui, que na verdade é a origem do nome, que é o pinwheel, como se fosse um catavento, né? Então é assim. Olha, vejam como já fica todo aquele desenho ali. Quando você leva isso daqui pro forno, olha, estão conseguindo enxergar bem? Então ficou todo o desenho aqui. Quando você leva a massa pro forno, ela vai crescer e vai formando aquela casquinha em cima, aquele crocante em cima. Fica bem interessante, ele altera o sabor da massa, então quer dizer, se for um bolo de chocolate, por exemplo, a nega maluca que você tá acostumada a fazer em casa, sempre, você quer dar um toque diferente, vai receber alguém, ou até mesmo para um aniversário, alguma coisa assim, vai receber alguém diferente em casa, uma visita, você faz essa técnica e ela dá todo um sabor e um jeitinho especial pro bolo, tá? Então vejam aqui como é que fica. Eu vou mostrar pra vocês aqui também como que ele fica dentro do cortado, tá? Ó, esse aqui é o que a gente fez, que é aquela ali que eu te ensinei, massa de chocolate com o chocolate branco e meio amargo, tá? Aí vou cortar pra vocês terem uma ideia aqui de como fica. Esse bolo, gente, com uma bola de sorvete e uma calda, fica maravilhoso, olha. Tá? Então ele fica bem úmido, o chocolate também acaba umedecendo a massa, isso é bom, tá? Ó, aí você pode ver aqui que fica o chocolate ali em cima. Por isso a densidade da massa, porque senão o chocolate desceria, tá? Eu já fiz alguns testes, deixa eu colocar aqui. Eu já fiz alguns testes com outros tipos de massas mais leves, e eu não gostei, tá, gente, dos testes. Eu acho que a melhor combinação são os chocolates, e também uma outra combinação que funciona bastante é a combinação, deixa eu pegar aqui, que eu fiz pra vocês com uma massa branca e geleia. Esses dias eu postei uma compota de morangos que eu fiz caseira, e é isso aqui, olha que eu fiz, tá? Então vou cortar também para que vocês tenham uma ideia de como fica. Essa é uma massa branca
com a geleia. Deixa eu pôr aqui que fica mais fácil para vocês visualizarem. Olha, ali ó como é que vai descendo um pouquinho e junta com o bolo, fica uma delícia isso aqui, tá? Tem uma outra variação, além dessa daqui, que é a massa branca com a geleia, que é uma variação muito saborosa também, que fica ótimo com uma bola de sorvete e uma calda, que é essa daqui, olha que bonito que fica. Aqui eu tenho uma massa de bolo de cenoura, dessas normais, bolos de cenoura tradicionais, a massa que você mais gosta, com o chocolate meio amargo em cima. Aqui eu não coloquei o branco. Poderia ter colocado? Claro que poderia ter colocado. Poderia ser o ao leite, tá? Da sua preferência. Mas aqui eu usei o meio amargo. Vejam que bonito que ficou esse efeito aqui também. Vou cortar também para vocês olharem dentro. No inverno, que pode ser feito aqui para nossa região, Curitiba que é fria, você pode aquecer uma calda ou até o bolo mesmo, tá? E servir. Olha que legal que fica dentro. Acho que desse lado aqui tá melhor. Peraí. Ó. Estão vendo ali? Então ela desce um pouco, mas se mantém muito em cima, tá? E esse que é o efeito pinwheel. Esse que é o crocante, que fica diferente. Então a massa que você tá acostumada, como essa de um bolo de cenoura, não precisa só fazer a calda. Você pode colocar esse chocolate em cima e acaba dando um efeito bonito para tuas visitas ou para tua família, para você mesmo. Tem coisa melhor do que cozinhar pra gente mesmo, né? E então fica um efeito bonito e bem diferente. Altera um pouquinho o sabor, fica especial, fica com um sabor diferente de um bolo só de cenoura que fosse, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui com vocês. Outra coisa que eu queria dizer para vocês sobre essa técnica que influencia bastante é a forma. Vocês podem notar que aqui eu fiz só em formas planas, que não tem um buraco no meio. Isso é importantíssimo para acontecer essa técnica, senão não tem como, né? Porque o primeiro que o bolo de buraco no meio, você vai desenformar, você vai virar o bolo, então daí já perderia toda a graça da técnica. Tem que ser formas assim, como essa daqui que eu mostrei para vocês, tá? Que eu coloquei aqui, olha. São formas planas, que não tem um buraco no meio, tá? Para que o bolo possa crescer e fazer esse efeito aqui em cima. Outra coisa que eu notei, que se você fizer essa técnica em formas menores, não fica tão bonito. Fica gostoso, tudo, mas o efeito ele não é percebido tanto, né? Então, é interessante que seja feita. Essa aqui tem 25 centímetros, essa forma, tá? Essa é uma questão de forma que é importante vocês pensarem na hora de fazer essa técnica. Outra coisa, para o teu bolo ficar bem bacana, não abra o teu forno antes dos 25 primeiros minutos, tá? Porque ele tende a baixar. Então, aguenta a mão lá, põe um timer e espera uns 25 minutos para dar uma olhadinha. Depois sim você vai fazer o teste do palito. Como tem fornos e fornos, né? Cada um sabe da questão do seu forno, como é que funciona, mas isso é importante. Não abra ele antes dos 25 primeiros minutos, tá? Essa é uma técnica, como vocês podem ver, bem simples de reproduzir, que serve para essas massas, dá um efeito diferente e esse é o objetivo, trazer para vocês sempre coisas, receitas fáceis, que podem ser aplicadas nas suas casas com tranquilidade, que não requer uma técnica ou conhecimento de confeitaria prévio, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês deixa eu ver, que eu trouxe até uma colinha aqui pra vocês. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Eu já falei pra vocês. Eu testei com o fubá, tá? Então eu fiz uma massa de fubá e coloquei uma goiabada derretida em cima. Confesso pra vocês assim que o resultado não foi tão satisfatório como eu achei que poderia ser, tá? Então, mas tudo vale de testes. Até eu quero que, se vocês fizerem essa técnica, depois me marquem, me mostrem como que ficou, se vocês tiveram variações ou pensaram em variações que eu não apresentei aqui. Eu quero que vocês me contem como foi, que isso é bem importante, essa troca, esse compartilhar de ideias e de receitas, né? Deixa eu ver, tem alguma pergunta? Como que a gente pode... Tem alguma coisa aí? Deixa eu ver, qual a temperatura indicada, é isso?
Olha, a temperatura eu sempre indico 170, 180 graus. Cada um conhece o forno que tem, mas essa é a temperatura média. Porque alguns fornos dizem temperatura média, então a média, o que seria essa média? Eu sempre asso os meus bolos no forno 160 graus. É o que eu gosto mais, tá? Mais consistente a massa, como deixar mais consistente a massa? Ótima pergunta. Então veja só, isso depende da receita. Tem receitas que a gente vê que é mais líquida. Essa receita que eu testei de fubá, que eu acabei de dizer pra vocês, realmente era uma receita super líquida. Só no mexer ali a gente sente que é uma receita líquida. E eu coloquei a goiabada, ela mais entrou do que ficou na superfície. Então não seria a técnica. Fica gostoso? Claro que fica, mas não é a técnica. Então, a consistência você vai realmente... Não tem como você melhorar a consistência da receita. São receitas que você vai testando diferentes e vendo o que se adapta melhor. Aqui, geralmente, quando você coloca chocolate na massa, ele deixa a massa mais firme, tá? Geralmente acontece isso. Massas amanteigadas também são firmes, tá? Eu gosto de usar muito óleo nas minhas massas. Algumas são amanteigadas e a maioria com óleo porque eu gosto mais da textura do resultado final. Mas as massas que vão manteiga já tem uma consistência firme naturalmente. Então depende da receita que você está fazendo, tá? O chocolate que eu usei, como que é o nome dela? Adriana, isso? Olha, esse aqui foi o chocolate meio amargo, que eu derreti 30 segundos e depois mais 30 segundos para chegar nessa consistência, tá? Porque o chocolate você tem que cuidar para não queimar o chocolate, né? Então, de 30 em 30 segundos no teu micro-ondas. Pode ser feito no banho-maria? Pode. Eu fiz no micro-ondas para facilitar mesmo, né? E eu usei também, além do chocolate meio amargo, eu usei o branco. Aqui, olha, a mesma técnica, 30 segundos e depois mais 30 segundos. Não passou de 1 minuto, pelo menos no meu micro-ondas, tá? Então, não passou disso. Eu uso chocolate 50%. O Nescau, ele deixa mais doce, a minha confeitaria ela não é muito doce, é uma confeitaria com um doçor mais equilibrado, então eu prefiro usar o chocolate. Hoje nas casas de produtos para confeitaria, até mesmo para mercado, sabem aquele chocolate do Padre? Seria aquele, né, que vende em mercado, é Padre, né? Padre, né? Esse chocolate que todo mundo encontra, é fácil de encontrar nos mercados, é o que eu gosto de usar. Ou então nas lojas de produtos de confeitaria, eu utilizo o chocolate em pó ou 30% ou 50%. Achocolatado eu não gosto de usar, mas funciona também, tá? Funciona. Para quem gosta, mais docinho e tal, funciona também. Mais alguma dúvida, alguma questão? Vocês façam e depois me marquem, tá? Eu quero ver, porque sempre se compartilhar é interessante, vem novas ideias, vem novas técnicas, novos sabores que a gente pode ir construindo juntos, né? Então é interessante. Eu trouxe aqui pra vocês esses hoje, mas vocês podem testar em casa e vai ser muito bacana ver a produção de vocês, o que vocês estão fazendo. Deixa eu ver aqui a pergunta. Como que é? Bolo mármore, só que com chocolate. Se a receita funciona, é isso que você quer dizer? Se for isso que você quer dizer, deixa eu olhar aqui. Pode ser, porque o bolo mármore, ele tem, né, uma parte chocolate e uma parte... O que é o bolo mármore? Você faz a massa branca, reserva uma parte dela e acrescenta chocolate. Ao invés de uma massa de uma cor. Exatamente. Pode colocar só chocolate em toda a massa e fazer. É uma massa maravilhosa para esse tipo de técnica, porque ela é mais consistente, tá? Então pode ser feito sim. Outra massa que dá para fazer é a massa do formigueiro. O formigueiro também tem uma massa consistente, dá para fazer, tá? Até uma ideia, dá pra gente fazer uma outra vez e eu mostrar para vocês. Deixa eu ver. Olha, sinceramente, das massas que eu testei, a de fubá foi a que, pelo menos a minha receita. Tô vendo outras, a minha receita eu não curti o resultado, tá? Que é uma massa líquida, mas a gente... todas as outras que eu testei deu certo. Olha, com bolo de iogurte dá certo também. Ela tá perguntando se é parecida com o bolo mármore. O sabor, você quer dizer como faz? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se a diferença talvez do bolo mármore para esse? Ótima pergunta também.
Quando eu vi essa técnica, quando a gente fui fazer e desenvolver a técnica, foi a primeira coisa que eu pensei, tá, mas é um bolo mármore. Não é. Porque qual que é a diferença do bolo mármore? O bolo mármore você acrescenta o chocolate na parte da massa, né? Você faz a massa toda ali, reserva um tanto e acrescenta o chocolate, tá? E depois você devolve na massa. Você faz também esse movimento? Faz, mas ela fica interna, né? Ela realmente para entrar dentro da massa. Agora, essa técnica do pinwheel, não. A técnica do pinwheel você está fazendo como se fosse uma cobertura, tá? Então seria um efeito em cima, tanto que, tudo bem, você consegue ver, olha, aqui nessa de chocolate mesmo, que eu cortei, você pode ver que o chocolate não chega a entrar. E na massa de mármore, ele entra, para entrar, para ser o meio da tua massa, né? Então, vejam aqui, ó. Deixa eu colocar melhor aqui, ó. Se fosse um mesclado, por exemplo, estaria aqui no meio branco e chocolate, e aqui ele ficou como se fosse uma coberturinha, uma casquinha. Isso daqui é muito gostoso, tá? Vocês façam e vejam lá, dá um sabor, uma diferença. Então, a principal diferença são essas aqui, esses pontos. Que no mármore você retira uma parte da massa, acrescenta um outro ingrediente, que no caso é o chocolate, e incorpora novamente, fazendo esse efeito. O pinwheel também, não seria um pinwheel, seria um efeito, né? E aqui nessa técnica não, ele vai por cima. E eu não tô acrescentando nada na massa, eu tô colocando como se fosse uma cobertura mesmo, né? Olha, ela não tá interna na massa, ela tá em cima da massa. Veja se eu consegui te esclarecer. Se não ficou bem claro, pode me dizer que eu tento de uma outra forma. Mais alguma pergunta aí? Tá, deixa eu olhar aqui a pergunta. Só um pouquinho, diga qual que é a pergunta. Oposto do chocolate realça o sabor. O gosto do chocolate realça o sabor da... Isso, exatamente. O gosto, o chocolate, o gosto do chocolate realça o sabor da massa. Exatamente, você entendeu, quem que é que falou? Você entendeu essa daí, tá? É justamente isso. O chocolate acaba dando todo um toque especial aqui na massa, fica bem bacana, ele traz uma consistência diferente, traz um sabor diferente, intensifica esse chocolate. Então, para quem gosta de chocolate, que é chocolatudo, né? Esse é o bolo que você vai gostar muito. Se tiver acompanhado ainda de uma bolinha de sorvete e uma calda de chocolate quentinha, é matador, tá? É muito delicioso mesmo. Mais alguma coisa? Não? Então, olha, essa foi a técnica que eu queria mostrar para vocês. Foi a nossa primeira live, de muitas, eu espero. Primeira live de muitas. Sigam lá no Facebook e aqui no Instagram, a gente sempre está postando conteúdos, como eu falei, relacionado à confeitaria e ao bolo. E, enfim, eu quero mesmo agradecer vocês pela companhia aqui e fiquei bem feliz de estar aqui, gostei dessa interação, de como funciona isso, achei que fosse ficar mais nervosa, mas não, até que não tanto, né? Mas eu gostei muito, obrigada pela companhia, fiquem doces como a vida, até mais!